começa que agora as empresas só poderão demitir os seus empregados se tiverem uma justa causa. Será que isso é verdade? Como isso vai se aplicar? Então hoje eu trouxe a Karina aqui para falar com vocês no canal. Vocês já conhecem ela aqui e hoje nós estamos juntinhas pessoalmente para falar com vocês. Olá pessoal, muito prazer. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Karina, eu sou advogada, sou especialista em Direito do Trabalho e em Processo do Trabalho. E a gente veio esclarecer essa história de uma vez por todas. Logo de cara eu já esclareço que essa história propagada na internet de que o STF quer decidir se agora o empregado só pode ser mandado embora se for por justa causa é uma grande mentira. É só mais uma fake news espalhada por aí. Nesse vídeo vamos tentar esclarecer da forma mais didática possível o que de fato está sendo discutido pelo STF na ADI 1625 e o que pode acontecer se ela for julgada procedente. Vale lembrar que esse vídeo traz informações jurídicas sobre o que está em pauta nessa ADI e quais seriam os impactos nas relações de emprego caso seja julgada procedente. Ou seja, não é uma questão de opinião política, mas sim técnica. Bom, e por ser um tema um pouco chato de conversar, é um tema um pouco complexo, então eu separei algumas perguntas para a Karina responder de forma bem prática, assim, bem didática para vocês, né? Para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Então, hoje nós temos duas formas de demitir o seu funcionário, né? Seja ele sem justa causa ou com justa causa, que é quando ele comete uma falta grave. E diferente da rescisão sem justa causa, né, que você tem que pagar todos aqueles direitos previstos em lei, na rescisão com justa causa, baseada em uma falta grave que o teu funcionário cometeu, essa rescisão ela vai ser um pouco reduzida, né? Algumas verbas ele vai perder por causa dessa falta grave. Então, para a gente começar o perguntas e respostas aqui do vídeo, eu vou pedir para a Karina explicar um pouco como funciona essa questão de rescisão sem justa causa e com justa causa e quais são as diferenças aí. De forma bem sucinta, para as demissões sem justa causa, hoje em dia vigora para os empregadores o direito potestativo patronal da despedida sem justa causa, que basicamente é a liberdade que uma empresa tem de mandar o empregado embora quando bem entender, sem precisar de nenhuma satisfação para ele, desde que, evidentemente, não seja um empregado que possua nenhum tipo de estabilidade, que esteja com contrato suspenso, nem nada do tipo. E, óbvio, desde que pague todas as verbas rescisórias correspondentes a uma dispensa sem justa causa, dentre elas a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Já para as demissões por justa causa, é necessário que o empregado tenha cometido alguma falta grave prevista no artigo 482 da CLT, como, por exemplo, o abandono de emprego, a conduta desidiosa, agressões físicas no ambiente de trabalho contra o empregador ou colega de trabalho, a violação do segredo da empresa, enfim. Eu tenho uma playlist no meu canal falando sobre cada uma das faltas ensejadoras da dispensa por justa causa. Se você quiser assistir, pode ficar à vontade. Nessa modalidade de rescisão contratual, o empregado não tem direito a receber nenhum tipo de indenização pela despedida repentina. Ele receberá apenas o saldo de salário, que são os dias trabalhados ali naquele mês, e as férias vencidas, se tiver, por se tratar de um direito adquirido. Vale lembrar que quando o empregado é mandado embora por justa causa, a empresa precisa deixar claro qual foi a falta cometida por ele. Caso ele não concorde com isso, poderá pleitear a reversão da justa causa na justiça. Nesse caso, a empresa precisará comprovar na justiça que ele cometeu aquela falta. Caso contrário, o empregado conseguirá reverter a justa causa para receber todas as verbas correspondentes a uma dispensa sem justa causa. Então, toda essa problemática, toda essa discussão que veio à tona agora, ela está em torno aí de uma convenção internacional, né? Eu quero que a Karina explique um pouquinho para vocês o que diz essa convenção, né? Bom, a gente está falando da Convenção 158 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. A ideia central dessa convenção é resguardar o empregado de uma dispensa repentina, de forma que o empregador seja sempre obrigado a apresentar uma justificativa, um motivo para mandar o empregado embora.
E esse motivo deve estar relacionado ou com a capacidade do empregado, que seria um motivo técnico, ou com o seu comportamento, que seria um motivo disciplinar, ou com as necessidades de funcionamento da empresa, que são os motivos econômicos e financeiros da empresa. É importante ressaltar que justificar uma demissão não é o mesmo que demitir por justa causa, que é o que tem sido propagado pela internet. Além disso, essa convenção traz a ideia de que caso o empregado não concorde com o motivo apresentado pela empresa, ele teria direito de recorrer dessa decisão perante um organismo neutro, como por exemplo na Justiça do Trabalho. Essa convenção foi assinada em Genebra no ano de 1982, mas passou a vigorar no Brasil no ano de 1996, a partir do dia 5 de janeiro de 1996, por força do decreto 1855, assinado pelo presidente da época, que era o Fernando Henrique Cardoso. De repente, em dezembro de 1996, surge um novo decreto, número 2100, do presidente FHC, informando a denúncia dessa convenção, ou seja, informando que ela não vai mais vigorar no Brasil. O problema é que esse decreto presidencial não passa pelo Congresso Nacional antes de entrar em vigor. A partir disso, começou uma série de manifestações doutrinárias e jurisprudenciais discutindo sobre a constitucionalidade desse decreto. Afinal, será que um instrumento normativo que não passa pelo Congresso Nacional pode ter força para denunciar uma convenção? Será que ele realmente podia ter feito isso sem a aprovação do Congresso? Essa discussão chegou ao STF com a ação direta de inconstitucionalidade que estamos tratando nesse vídeo, que é a 1625, que foi proposta em 1997 e até hoje não teve um julgamento definitivo. Para ver se eu entendi certo, né? Em 1996 foi instituída, né, que essa convenção valia para o Brasil. E aí, em 97, o FHC, atual presidente, né, na época, ele disse que não valia mais. E aí o que está em discussão no Supremo é se ele tinha poder para fazer isso, certo? Na verdade, tudo aconteceu no ano de 1996. Então, isso entrou em vigor no Brasil em janeiro de 96. Em dezembro já veio esse decreto do FHC retirando isso de nós. Consequentemente, começou essa discussão. Ele pode fazer isso sem passar por uma aprovação do Congresso? É mais ou menos essa a ideia. E é isso que é discutido na ADI. Não sobre aplicar ou não a justa causa, a forma de aplicar, enfim. O objeto dessa convenção internacional não está sendo discutido nessa ADI, mas sim a constitucionalidade do ato praticado pelo Fernando Henrique Cardoso. Karina, quem são os interessados, né? Que isso seja de fato aprovado, vamos dizer assim, no nosso país. Os funcionários têm algum benefício nisso? Se for entendido que o presidente na época não poderia ter tomado essa atitude, isso começar a valer no Brasil, como que fica essa situação? Existe uma discussão doutrinária sobre quais seriam os efeitos práticos ou os impactos no ordenamento jurídico caso o STF considere que esse decreto do FHC é inconstitucional, de forma que a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho volte a ter a sua vigência no Brasil. Alguns defendem que isso não geraria absolutamente nenhum impacto, porque teoricamente já é regulamentado pela nossa Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 1, o dever de indenizar o empregado no caso de despedida sem justa causa. E que essa convenção, ainda que volte a ter a sua vigência no Brasil, não seria auto-aplicável, porque ela teria um status supralegal, ou seja, estaria abaixo da Constituição Federal, que já regulamenta no artigo 7º a despedida sem justa causa. Outros defendem que ela seria sim auto-aplicável, utilizando como fundamento a ideia de que o artigo 7º da Constituição Federal ainda depende de uma regulamentação específica, para que esse empregado realmente esteja protegido de uma dispensa sem justa causa. Então a gente não consegue definir nesse momento qual seria o verdadeiro impacto disso no ordenamento jurídico. Isso muito provavelmente geraria uma discussão doutrinária e jurisprudencial gigantesca, ou até poderia ser um estímulo para que haja uma regulamentação mais específica sobre o que está previsto no artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal.
A Karina falou aqui do artigo 7º, né, da Constituição, e esse artigo ele fala que assim, todo funcionário que é demitido, né, sem um motivo aparente, ou seja, sem justa causa, cabe-lhe uma indenização, né, porque é como se ele fosse contratado para não ser demitido, e aí como ele foi, ele tem que receber uma indenização, não é mesmo? Então, cara, a gente pode considerar, a gente já tem, né, a indenização ali de 40% do FGTS, né, uma indenização bem considerável, né? A gente pode considerar que é um tipo de indenização, que isso tá ok para esse artigo 7º, já está sendo cumprido esse artigo? É justamente esse um dos pontos de debate. Quem defende a ideia de que o artigo 7º da Constituição Federal já prevê uma indenização para as despedidas sem justa causa e que, portanto, a Convenção 158 não seria auto-aplicável porque ela estaria abaixo da Constituição Federal, considera justamente que a famosa multa de 40% do FGTS já existe para isso. Mas há quem defenda que o artigo 7º não é claro ao prever isso e que isso ainda depende de regulamentação. Como a Karina falou no começo do vídeo, né, quando a empresa dá uma justificativa para a demissão, é diferente dela demitir por justa causa, né? Eu até comento lá no meu Instagram, às vezes, quando vem perguntas assim nesse tipo, a empresa me demitiu porque eu faltei, ela poderia fazer isso? Na verdade, a empresa pode te demitir se o empregador acordar assim um dia mal, ele pode te demitir. Sim, Desde olhou, não gostou, não foi com a sua cara aquele dia, ele pode te demitir, né? Desde que ele pague todos os direitos. Então, tem empresa que ela não vai falar pra você, ela não vai dar o feedback pra você por que você está sendo demitida. Ela simplesmente, estou te demitindo, estou te indenizando, estou fazendo a minha parte e ponto. E já tem empresa que vai justificar, você está sendo demitido por isso, por isso, por isso, certo? Hoje em dia, o que a gente tem? Como ela já explicou, o empregador pode simplesmente olhar para a cara do empregado e decidir mandá-lo embora desde que ele pague a indenização. Só que algumas empresas, por mera liberalidade, gostam de dar um feedback para o empregado, de explicar o motivo dele estar sendo dispensado, porque ela quer, ela não tem essa obrigação legal de fazer isso. A ideia dessa Convenção 158 da OIT seria de que, a partir desse momento, todas as empresas seriam obrigadas a fazer isso. E ainda, se a pessoa não concordar com o motivo, ainda que tenha sido uma despedida com que ela receba toda a indenização, se ela não concordar com isso, ela pode recorrer dessa decisão, por exemplo, na Justiça do Trabalho, para dizer, olha, eu não gostei, eu tava contando com aquele meu salário para pagar um financiamento de 12 meses do carro que eu comprei, e eu não gostei de ter sido mandado embora porque a empresa justificou como se eu não tivesse realizado o trabalho da forma correta, da forma mais adequada. Imagina o transtorno que isso ia causar, imagina a problemática que isso geraria no ordenamento jurídico. Como vocês já entenderam, né, o que está sendo discutido, qual o contexto, qual que é a ideia, eu queria que, se possível, né, se for possível, que a Karina fale um pouco da prática. Então, assim, beleza, eu quero demitir então meu funcionário, sem justa causa, demissão normal, vou pagar todos os direitos, as indenizações, e aí, quando que eu justifico? A empresa vai precisar justificar antes de demitir esse funcionário? A empresa vai justificar só se ela for chamada para essa justificativa? Se for possível, né, dar um parecer assim, na prática, como que isso funcionaria? Ainda é muito cedo para dizer como seria a aplicabilidade prática dessa convenção, porque a possibilidade disso acontecer ainda é algo muito abstrato. Para ser mais clara, discutir sobre os termos dessa convenção neste momento é o mesmo que discutir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. A verdade é que isso se tornou uma discussão popular por conta da polarização política que vivemos no Brasil atualmente. Ainda que o STF considere que o decreto do FHC é inconstitucional, nós vamos cair em uma outra discussão sobre a aplicabilidade prática dessa convenção no ordenamento jurídico brasileiro. Mas para não deixar a pergunta sem resposta, vamos pensar o seguinte: se a gente considerar a remota possibilidade de essa convenção se tornar a regra, muito provavelmente o que iria acontecer é que passaria a existir a necessidade de regulamentação específica sobre quais seriam os procedimentos a serem adotados para que a empresa proceda com essa dispensa. O ideal é que a gente aguarde os próximos passos.
E mesmo que essa ADI, que repito, discute a constitucionalidade do decreto do FHC, seja julgada procedente, ainda não há motivos para se desesperar, porque depois disso ainda vamos entrar em diversas outras discussões. Não é à toa que esse elefante branco assombra o STF há mais de 25 anos. Se isso for, né, como você falou, essa remota possibilidade, se isso for, né, trazido à tona realmente aqui no Brasil, a gente vai ter que ter uma outra regulamentação para dizer como fazer, né? Porque, de fato, não tem como a gente pensar agora como que seria enviada essa justificativa, quais seriam as justificativas plausíveis. Então, vocês veem que é uma discussão de uma coisa muito, muito distante, né? E ainda que seja efetivamente considerada aqui no nosso país, coisas que vão se protelar aí até definir como vai ficar tudo bem certinho, né? Bom, então eu já vou pedir para vocês seguirem, né, o perfil aqui, se inscreverem no perfil da Karina também. Vou aparecer por lá também nos próximos dias, tá? Teremos vídeos também por lá. Então, Karina, qual seria a sua mensagem final pra gente sobre esse tema? Bom, agora eu vou dar um conselho do fundo do meu coração. Nesse momento, a mensagem final aos empregados e empregadores é: fica em paz com o seu coração. Assim como foi esclarecido no começo do vídeo, essa história de que agora a empresa só vai poder mandar o empregado embora se for por justa causa é uma mentira. Isso nunca foi discutido, não está em discussão e não está nem próximo de ser discutido pelo STF. Fiquem tranquilos. Cá, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui no canal, esclarecer dúvidas pra gente. Espero que vocês tenham entendido o tema. Se ficou alguma dúvida, comenta aí. Eu não vou responder, quem vai responder é a Karina. Já tô dando essa olha missão. Lá, dependendo da pergunta, não tem resposta. Mas espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A gente trouxe para esclarecer mesmo, trazer clareza, né, sobre esse assunto, porque é um assunto de fato, como vocês viram aí, muito técnico e que a probabilidade disso ir para frente é bem pequenininha. Exatamente. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigada, Letícia, pelo convite e até o próximo. Espero ser convidada mais vezes aqui.